Crise na Ferrari. Faz tempo que eu não falo isso em um vídeo, muito tempo. E assim, eu quero deixar bem claro antes de começar que eu não tenho nada contra o Fred Ginos. Eu acompanho o canal dele, sou inscrito, vejo todos os dias os vídeos dele. E esse vídeo é muito motivado pelo vídeo que ele desceu a lenha no Leclerc. E eu acho que tem muita gente irritada com o Leclerc de forma genuína. Porque eu concordo com um ponto que o Fred falou no vídeo dele. Tem horas que o piloto tem que bancar a posição, colocar o pau na mesa e tomar as decisões por conta própria. Que os grandes campeões do mundo, Schumacher, Hamilton, Verstappen, todos eles em algum momento desobedeceu ordem de equipe, desobedeceu aquilo que era a orientação dos boxes, não respeitou a visão do seu estrategista e decidiu seguir em frente. E ele entende que o Leclerc tinha que seguir em frente para defender o lado dele e conseguir a segunda posição no GP de Mônaco. Então, só que o Leclerc, pobre Leclerc, porque ele é traído pela própria equipe. E a equipe Ferrari, pelo visto, trai outras pessoas, outras empresas, seus parceiros comerciais com o qual tem contrato. Surgiu uma bomba nas últimas horas, nos últimos dias, publicada pela Auto Racer, e eu estou aqui vendo uma matéria do site Auto Racing aqui do Brasil, onde basicamente a Ferrari está utilizando freios diferentes para pilotos diferentes. Em Mônaco, Leclerc deixou escancarado seu descontentamento com a empresa Brembo, que é a fornecedora de freios da Ferrari. E ao longo do ano passado, o que era especulado é que o Hamilton estava com enormes dificuldades com os freios da Ferrari, porque eles trabalhavam de uma forma muito diferente do conjunto de freios que ele estava acostumado a utilizar na Mercedes. E aí, o que a Auto Racer fala? A Auto Racer afirma que agora o Hamilton estaria utilizando uma solução diferente de freios desde o GP do Japão, embora continue utilizando componentes Brembo no seu carro, mas o conjunto de freios é diferente, ser um conjunto de freios mais próximo àquilo que ele utilizava na Mercedes. Não é uma informação confirmada, tudo isso são rumores, tudo isso fica por conta do que a Auto Racer publicou. Mas a gente começa a alinhar os fatos. O desempenho do Hamilton na Ferrari vem melhorando desde o GP do Japão. E ficou evidente, tanto no Canadá quanto em Mônaco, como que o ritmo de corrida do Hamilton estava melhor que o do Leclerc. Melhor no sentido de poder entregar uma performance melhor ao longo da corrida. A gente sabe que o Leclerc estava desempenhando melhor depois que teve a troca de pneus para pneus duros nas duas Ferraris. Ele estava desempenhando melhor, ele estava se aproximando do Hamilton, inclusive para descontar aqueles 5 segundos de punição que o Hamilton tinha, o que iria resultar no Leclerc na segunda posição da corrida, até que veio o primeiro safety car, onde todo mundo trocou para pneu macio, teve aquela confusão da troca que todo mundo sabe, e o Leclerc ali foi punido pela estratégia da Ferrari. Eu entendo até a teoria de que a Ferrari trouxe o Leclerc para os boxes para defendê-lo de um ataque ou da possível ultrapassagem que ele poderia sofrer do quarto colocado. Mas, sinceramente, com toda a distância que o próprio Hamilton estava do quarto colocado na segunda posição e o Leclerc cada vez mais próximo, levanto sérias dúvidas se realmente era necessário chamar o Monegasco para a troca de pneus. E eu entendo perfeitamente porque que ele estava emputecido quando deu a bandeira vermelha e ele foi discutir a relação lá nos boxes. A confusão está formada pelo simples fato de que a Ferrari tem contrato de longa data com a Brembo. Contrato não só para a Fórmula 1, mas para vários outros segmentos esportivos e automotivos com a própria Ferrari, sem falar no orgulho italiano, já que é uma marca italiana que fornece freios para uma montadora italiana, talvez a maior marca da Fórmula 1, e isso sempre traz prestígio, credibilidade. E tudo o que está acontecendo agora com o falatório do Leclerc e
com essa matéria que a Auto Racer publicou sobre os problemas dos freios, faz com que todos nós comecemos a ligar os pontos e alinhar os astros e chegar nas mesmas conclusões, porque aparentemente existe um fundo de verdade nessa história. Porque rapidamente a Brembo veio se explicar, primeiro sobre a fala do Leclerc, ele dizia: "Olha, prematuro o Leclerc fazer afirmações, conclusivas, eu preciso passar por uma análise sobre o que os dados falam a respeito do desempenho dos nossos freios, não dá para afirmar nada sem essa análise, blá, blá, blá". E aí quando veio essa matéria afirmando que a Ferrari estava, de alguma forma, dormindo com a coleguinha e entregando um equipamento de freios específico para o Lewis Hamilton, a mesma Brembo veio para a imprensa dizer que estava surpresa e, de forma até subliminar, lembrar para todo mundo sobre os acordos que tem com a Ferrari e que isso, para eles, seria uma espécie de traição. Olha só que coisa. Eu sempre falo que as coisas na Ferrari são mais difíceis do que parece, né? Que a Ferrari consegue complicar o próprio rolê. Que, olha, o Fred Vasseur, nesse final de semana do GP de Mônaco, ele precisou ir para o hospital por motivos que a gente não sabe quais são. E eu chego à conclusão que a Ferrari está aos poucos esvaindo com a vida desse homem. Eu entendo, e eu tenho sentimentos mistos em relação ao Vasseur. Eu entendo que é culpa dele ele ter desmontado um carro e remontado do zero na temporada passada, mas não é culpa dele essa desorganização da Ferrari. Até acho que a intenção foi boa. A intenção foi atender os anseios de um piloto que custou caro para a equipe, que é heptacampeão do mundo, e isso é um lado positivo, né? Pelo menos o Vasseur, diferente do que estava acontecendo na Mercedes, está tentando ouvir um pouco mais o Lewis Hamilton, entregar um pouco do que o Hamilton pede nos aspectos técnicos, e o resultado disso a gente está vendo em pista de alguma forma. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, Lewis Hamilton é o vice-líder do campeonato, já na frente do Leclerc, abrindo uma vantagem em relação ao companheiro de equipe que muitos de vocês afirmavam que estava aposentando o heptacampeão do mundo. Como vocês podem ver, o tempo mostra que tem uma galera que olha a Fórmula 1 não com os olhos ou com a mente, mas sim com a bilis. Mas fazer o quê? Isso sempre aconteceu. Dito tudo isso, isso mostra como que a Ferrari é um moedor de talentos. É realmente, e por favor, não me levem a mal, mas vocês já viram como que é um almoço de domingo na casa da nona italiana? Vocês já viram isso? Então, pensem na mente de vocês como é ter uma mesa com um monte de gente, todo mundo gritando, falando alto, o cunhado jogando pedaço de pão na nora, a sogra falando mal do marido, enfim, é uma confusão e às vezes uma confusão boa. No caso da Ferrari não é, nunca foi, nunca será. Não podemos nos esquecer que Michael Schumacher só foi pentacampeão na Ferrari quando ele contava com Jean Todt, Ross Brown e Rubens Barrichello dentro do seu time técnico, sem falar em todos os outros, o engenheiro, o projetista, chefe dos mecânicos, toda a galera que era de qualquer outra nacionalidade que não fosse italiana. E eles tiveram que se blindar para proteger a ideia, a visão deles, para que a galera italiana da Ferrari não interferisse muito, né, nessa história, nesse progresso da equipe e nessa consolidação de filosofia que eles estabeleceram na Ferrari. Isso é histórico. Todos os envolvidos no rolê da Ferrari entre 98, 99 e 2005 falam a mesma coisa. Tanto que depois que eles saíram lá em 2008, teve aquele lance da espionagem, aquela troca de informações, e ali o bagulho começou a ficar um tanto quanto esquisito, né? E traz Fernando Alonso, traz Sebastian Vettel, e a Ferrari não entendeu que a essa coisa da mística da Ferrari, do Enzo Ferrari, se construiu numa época onde você tinha muito mais a presença dos garagistas, onde você tinha muito mais essa coisa do respeito da consolidação da marca Ferrari,
do que hoje que você tem Mercedes, Red Bull, McLaren de volta, você tem uma outra organização e visão da Fórmula 1. É claro que a Ferrari é uma grande equipe, óbvio, mas como gosta de se atrapalhar da Ferrari, hein? Como que ela faz força para poder prejudicar os seus pilotos, prejudicar os seus engenheiros, seus chefes de equipe? A Ferrari faz força. O corpo diretivo da Ferrari faz força para ferrar com quem está trabalhando pela equipe. E é inacreditável como essa notícia, esse rumor, seria notícia se tivesse confirmação das partes. Ninguém confirma, ninguém fala nada, mas onde há fumaça há fogo. É inacreditável como esses rumores se alinham de forma muito coincidente com tudo que a Ferrari está entregando neste momento em pista, inclusive com o que Hamilton e Leclerc estão entregando. E a fala do Leclerc quando ele bateu lá em Mônaco, e pode sim ser fruto do destempero dele em função do que aconteceu na parada dos pits, mas da primeira coisa que sai da boca dele, eu não vou assumir isso aqui, essa vergonha, a culpa é dos freios. E agora a gente tem essa possível informação de que o Hamilton estaria utilizando freios mais adequados ao seu estilo de pilotagem, mostra que mesmo com todas as boas intenções do mundo, a Ferrari consegue se sabotar e, por tabela, sabotar os seus pilotos. A gente vê isso há pelo menos 20 anos acontecendo. E para não dizer que eu estou falando de teoria da conspiração, você, jovem, que está vendo esse vídeo e que viu esse vídeo até o final, e eu agradeço por isso, vai ver como é que foi que a Ferrari mandou embora o Michael Schumacher. Não foi aposentadoria, meu povo. Passou bem longe de ser aposentadoria. Eles só contaram essa história para, de alguma forma, blindar a imagem do heptacampeão do mundo, tá? Duelo de egos, aquela coisa da personalidade inflada, diretores e presidentes da Ferrari se sentindo uns merdas porque um alemão, um francês, um britânico, um brasileiro construíram a equipe numa potência quase imbatível e eles não tiveram interferência nenhuma nisso. A única interferência que eles estavam aplicando ali era pagar os salários de todo mundo. Então, faz tempo que a Ferrari se sabota, faz tempo que a Ferrari faz essas cagadas. Eu tenho que dizer esse termo porque não tem jeito. E essa de utilizar 2 tipos de freio para carros diferentes e não avisar para coleguinha, para parceira de longa data, isso é pior do que você ter batom da cueca. É pior, porque batom da cueca é uma das coisas que você não consegue explicar. E a Ferrari vai ter que explicar esse enorme, gigantesco batom da cueca que se alinha perfeitamente com tudo que está acontecendo com a equipe de Maranello, até me complico para falar, com a equipe de Maranello dentro da pista. E eles que se virem para explicar tudo isso. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações e faça essa iniciativa alavancar números na internet. Eu quero chegar em 100 inscritos antes da temporada acabar. Vamos ver se eu consigo. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um abraço para todo mundo e até a próxima.